Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nando Oliveira trazendo aqui para vocês mais uma aula onde a gente vai destacar aqui para vocês os conhecimentos gerais para concursos públicos. Vocês sabem que concursos públicos atualmente eles estão exigindo conhecimentos gerais. Eu vou colocar aqui para você então nessa aula alguns assuntos que podem sim e que certamente cairão no seu concurso, tá? Então aqui, ó, conhecimentos gerais para concursos públicos é um assunto pertinente em 2024, 2025 e assim por diante. Certamente serão conhecimentos que serão cada vez mais cobrados devido à sua grande importância na sociedade. Então a gente vai destacar aqui algumas coisas, ó, para vocês verem. Por exemplo, conhecimentos de atualidades. Então, essas questões sobre os acontecimentos recentes no Brasil e no mundo, como política, economia, cultura, meio ambiente, entre outros temas, são muito relevantes com inteligência artificial, era digital, mundo do trabalho, os problemas no mundo do trabalho, os problemas que estão ocorrendo na geração de emprego, de renda, a política, as novas maneiras de enxergar o mundo, né, que surgiu aí com a ascensão da extrema-direita ou da direita, como você quiser, mas enfim, são classificados assim, extrema-direita, extrema-esquerda, esquerda, e aí tem também outras vertentes políticas como centro-esquerda, centro-direita. E essas vertentes políticas elas caíram no imaginário popular e são ideologias políticas que estão aí espalhadas pelo mundo, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, pelo menos aqui no Ocidente. Lá no Oriente já se trata de outros assuntos, como por exemplo a repressão, a ditadura comunista e outros tipos de assunto que vigoram atualmente. Então assim, normalmente, ó, os concursos públicos eles podem cobrar uma ampla variedade de conhecimentos gerais, dependendo do cargo e da área de atuação, eles vão ser cobrados esses conhecimentos, ó, tanto no geral, os conhecimentos que cobrados, eles incluem todos esses aqui, desde atualidades até conhecimentos geográficos, como por exemplo, noções de geografia física e humana, mapas, relevo, clima, economia, geopolítica, como eu estava comentando agora com vocês, e vários outros aspectos aí que a gente chama de aspectos geográficos. Aspectos também históricos, né, da história do Brasil e do mundo, períodos históricos, eventos importantes, personagens relevantes, entre outros temas históricos também estão sendo cobrados aí. Também está em alta esses assuntos aqui relacionados às ciências naturais, como a biologia, a física, a química e meio ambiente, e saúde e entre outros tópicos científicos. Isso são aqui, ó, os mais proeminentes, os mais recentes assuntos que eu coloquei aqui para vocês que são cobrados. E nessa aula aqui a gente vai fazer algumas questões e comentar sobre elas, esses assuntos que são assim pertinentes para o seu concurso público. Então assim, se o seu concurso público está cobrando conhecimentos gerais, saiba que você caiu no vídeo certo aqui para você ter um pouco de conhecimento. E também, se você estiver assistindo o jornal e estiver antenado nas notícias, isso vai ser muito importante para você, porque vai te dar uma base para responder esse tipo de questão que atualmente é muito cobrado, tá? Então a gente vai começar aqui com algumas questões. Deixa eu só melhorar aqui a ponteira da minha caneta. Eu vou escolher aqui uma cor de tinta vermelha. E para a gente fazer aqui, pessoal, ó, a questão 1. Questão 1, ele pergunta aqui, ó, qual das alternativas apresenta os presidentes do Brasil em ordem de sucessão? Em ordem de sucessão, quem foram os presidentes do Brasil, você sabe? Parece um assunto bobo, mas é um assunto que pode sim, já caiu em concurso. Essa aqui é uma questão de concurso, ó. Então, na ordem de sucessão, quem foi? Foi Dilma, Lula? Não, aqui inverteu, né? Porque Lula veio antes de Dilma, né? Lula, Michel Temer? Também não, né? Porque depois de Lula veio aqui quem? Veio a Dilma Rousseff,
né? Ou nessa ordem aqui tá melhor, ó. Collor, Lula, Jair Bolsonaro e Lula novamente. É essa ordem não, porque aqui no meio teve Dilma, né? Teve Dilma aqui no meio, ó. Então aqui só pode ser a letra D, porque ó, Dilma Rousseff, aí depois o Michel Temer entrou no lugar dela, o Bolsonaro e depois o Lula. Essa é a ordem da política nacional aí nos últimos 20 e poucos anos, né? 20 anos? Não, isso aqui aconteceu num período de mais ou menos 16 anos, né? Por exemplo, a alternativa E realmente, ó. Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e Lula. E antes aqui, ó, tinha Lula novamente, né? Tinha Lula novamente. E antes de Lula, tinha Lula novamente. Porque foi Lula 1, Lula 2, depois veio Dilma. E daí deu aquela confusão toda. Fizeram a renúncia de Dilma, né? Dilma foi impeachmentada e aí Michel Temer assume e depois vem Jair Bolsonaro. Supostamente 2 presidentes de direita, Jair Bolsonaro e Lula, Jair Bolsonaro e Michel Temer e depois Lula. Então 3 governos de esquerda aqui, ó. 3 governos de esquerda com Dilma e Lula 2 vezes, 2 governos de direita na sequência. A questão é que Michel Temer ficou só 2 anos, ou foi 1 ano e pouco, e Jair Bolsonaro ficou 4, né? Lula ficou 4 aqui, mais 4 aqui, mais Dilma que ficou 4 e teve Dilma 2, que Dilma ainda ficou mais 2 anos. Isso aqui deu, ó, 4 vezes 3, 12, 14 anos, né, de governos de esquerda no Brasil, né? Então Dilma foi presidente do Brasil entre 2011 e 2016. Em 2016 sofreu o impeachment, que a esquerda chama de um golpe, né? Um golpe, né? Quando o seu vice, o Michel Temer, assumiu a presidência até 2018. Ó, em 2016, 2018, 2 anos, como eu tinha dito, né? 2 anos de Temer. Ó. E Jair Bolsonaro, ele venceu as eleições presidenciais realizadas em outubro de 2018, tomando posse em 2019. E em 2022 ele perdeu novamente para o presidente atual, que é o Lula, né? Então tá aí, isso aí, pessoal, é o conhecimento, que a gente chama de conhecimento o quê? Conhecimentos gerais para concursos públicos. Isso não é difícil, mas você tem que estar antenado nos últimos assuntos, né? Porque também tem essa gama de conhecimento que ele pode cobrar, desde atualidades, passando por geografia, história e ciências, além de poder ser cobrado também outros temas aí. Mas no geral são esses temas que ele vai cobrar. Você vê que essa questão ali, a primeira foi de política. Vamos aqui para uma questão, a gente vai chamar aqui ó, de questão 2. Qual das alternativas contém o números aproximados de casos de óbito de Covid-19, né? Acumulados no Brasil em 11 de novembro de 2022, de acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde. E aí, ó, ele traz aqui 35 milhões, 200 milhões, 35 milhões, aqui, ó, 35 milhões de casos e 106 mil óbitos, ou foram 410 mil óbitos, você votaria em quê? Porque não foi, pessoal, 35 milhões de mortes, foi 35 milhões de casos. E de mortes, você não foi também, não foi, será que foi 35 milhões de casos e 600 mil mortes? Ou foi 689 mil mortes e 200 milhões de casos? 200 milhões de casos seria toda a população brasileira, quase, né? Faltando aqui 14 milhões para fechar toda a população brasileira. Eu não votaria nessa, né? Assim, 106 mil casos de mortes, eu acho pouco, né? Eu acho pouco, assim, indo pelo conhecimento geral, ó, que a gente tem, a gente vai por eliminação, né? 419 mil, eu ficaria com a alternativa B, sinceramente. Eu tenho uma resposta certa, vou te dar daqui a pouco. Eu ficaria com essa B aqui. 35 milhões de casos e 689 mil mortes, né? O que não parece pouco, não, é bastante. Vamos ver se eu estou certo? Olha lá, pessoal, ó. A alternativa a correta é a B, 35 milhões de casos e 689 mil óbitos, né? Para que serve esse conhecimento? Para que você entenda que o Brasil passou por um período tenebroso,
onde tivemos aqui 35 milhões de pessoas infectadas com esse vírus que é mortal, e 689 mil pessoas perderam a vida tragicamente, né? Houve aquela campanha dizendo que a Covid não era real, que era uma invenção, que era um projeto de poder da esquerda para dominar e tudo mais, e muitos extremistas não quiseram tomar remédio, inventaram um remédio que não funcionava, muitos velhinhos morreram. Lembra do caso aí, caso de velhinhos que morreram em São Paulo? Tem até uma empresa envolvida. Pois é, muitos ainda podem ser culpabilizados por causa disso, né? Esses são os números, de acordo com o quê? Com a nota técnica número 16 de 2022, né? CGG Gripe, DATE, SVS e Ministério da Saúde. Tá aí essa nota técnica, olha só. Resposta letra B. Isso seria então, pessoal, mais uma questão aqui de ciência, né? Falando de ciência, falando de saúde, falando de... estaria em qual categoria aqui, ó? Estaria mais nessas ciências biológicas, né? Ciências biológicas, estaria mais encaixado nesses dados ali, esses dados da Covid-19, né? Vamos para mais uma questão aqui, ó, a questão número 3. Qual destes acontecimentos contemplam 10 anos em 2022 e 2023, né? Completa, né? Quais desses acontecimentos, né? Completa 10 anos. Será que é a Primavera Árabe? O que foi a Primavera Árabe, né? Foi aquele evento lá que os egípcios, principalmente ali, eles se revoltaram com o governo que eles tinham, o governo ditatorial, e eles começaram uma campanha de protestos contra esse governo que havia ali, né? Foi chamado de Primavera Árabe. Agora, será que já está completando 10 anos? Ocorreu em 2013, né? Ou foi o massacre do Carandiru, no Rio de Janeiro? Ou foi o massacre do Carandiru e o impeachment de Fernando Collor? Não é uma questão fácil não, pessoal. Mas ou seria aqui, ó, a Rio Mais 20, que aconteceu no ano de 2012, né, completando 20 anos, e completando 10 anos a eleição do Papa Francisco. Será que é essa a alternativa, né? Ou será que é o fim da Guerra do Golfo? Isso aqui não, pessoal, isso aqui tem mais de 30 anos, né? A Guerra do Golfo e a coroação de Dom Pedro II no Brasil, nossa, isso aconteceu há quantos anos atrás, né? Mais de 100 anos atrás. Então é assim, ó, vamos ficar com a alternativa então, ó, alternativa D, né? Rio Mais 20, Conferência das Nações Unidas, como havia comentado ali com vocês, 20 anos, que aconteceu, ó, em 2012, na cidade do Rio de Janeiro. E o que foi essa Conferência das Nações Unidas? Foi para falar, reuniu vários países, e foi para falar, ó, Rio Mais 20, foi para falar do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade no mundo, da preservação do meio ambiente, principalmente redução das emissões de gases de efeito estufa e também as novas diretivas sobre a preservação das matas e da exploração de minérios e dos recursos naturais em geral, né? E também ali o Papa Francisco, lá em 2012, né, em 2013, ele foi eleito, né, e quem renunciou naquela época foi o Papa Bento XVI. E o Bergoglio, que é o Papa que a gente chama hoje de Papa Francisco, que ele pegou o nome de um santo, né, e se nomeou como Papa Francisco. Todos os papas fazem isso, você pode ver isso aqui, ó, no Papa Bento XVI também, né? Ele foi chamado Papa Francisco, é o Bergoglio, que é um argentino, né? E aqui o Papa alemão, chamado de, que ele se autoproclamou, ele se chamou, né? Ele aderiu ao título de Bento XVI, né? Que era um santo também, São Bento, né? Da Igreja Católica. E o Papa Bento, eu esqueci agora o nome dele, ele é um alemão, né? Já o Francisco é um papa que a gente conhece, que é um papa argentino, né?
também esqueci o nome dele agora para falar aqui para você, mas no outro momento a gente lembra. Ó, questão 4. Questão 4, você viu que essa questão aqui, ó, a questão 3, foi uma questão que falou sobre o quê? Conhecimento geral, né? Conhecimento religioso, mas envolvia você conhecer também os períodos aqui desse massacre da Primavera Árabe, os atentados de 11 de setembro, que não aconteceram em 2012, aconteceu em 2001, né? Os atentados das Torres Gêmeas de Nova York foi em 2001, né? O massacre de Carandiru não ocorreu, aconteceu mais de 30 anos atrás. Rio mais 20 foi realmente em 2012. Então você pode ver aqui, ó, que são vários tipos de conhecimento. Você teria que lembrar também do impeachment de Collor, que deve ter se dado ali por volta de 1994, né? Conhecimento geral é isso, pessoal. Esse é um conhecimento geral. Aqui é um conhecimento mais histórico, né? É um conhecimento mais que está nessa vertente aqui, ó, que a gente falaria que é uma vertente aspectos históricos da história do Brasil, né? E revelantes, né? Ou, aliás, temas relevantes, temas históricos relevantes, né? Então é isso, para você ter esse conhecimento histórico aqui, você tem que estar antenado, ter estudado seu ensino médio, feito sua faculdade e ter se aperfeiçoados aí, assistindo jornal, lendo e conhecendo aí as histórias do mundo, né? Agora vamos para a questão 4 aqui, ó. Traz aqui uma questão sobre quais países que mais têm recebido refugiados ucranianos. Quais países têm recebido mais refugiados ucranianos? Aqui já trata de uma questão de 2014 e que ela retorna em 2024, né? Que é a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? A guerra entre a Rússia, ó, que escrever com o mouse é muito ruim. A guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Esses conhecimentos, pessoal, a gente tem uma apostila aqui para você. Se você tiver interesse, fala com a gente aqui, ó, nesse número, ó, 981, é 81, viu? 8155. Isso aqui é um 5. 55 0279. Você pode pedir a apostila aqui pra gente. O DDD é 73, viu? Fala no Zap. Você pode pedir essa apostila aqui, ó, de conhecimentos gerais. Fala com a gente, você pede, tá? Se tiver dúvida, deixa um comentário aí que a gente está sempre olhando. Então, quais os países que mais têm recebido refugiados ucranianos? Você acha que é a Polônia, a República Tcheca, a Bulgária, a Eslováquia? Teria que estar acompanhando, né, pessoal, esses acontecimentos, né? Esses acontecimentos aí, ó, para saber que a alternativa certa vai ser Polônia, né, e República Tcheca. E de acordo com a ACNUR, o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, ou Agência da ONU para Refugiados, em 15 de novembro de 2022, em toda a Europa, há mais de 7 milhões de refugiados ucranianos. Os ucranianos fugiram com medo dos terríveis ataques que a Rússia promoveram, que já matou muita gente, né? Na Polônia, o número de refugiados é de 1,5 milhão, enquanto na República Tcheca há aproximadamente 460 mil refugiados. Então quem mais recebeu aqui foi a Polônia, porque a Polônia é vizinho. Quando a gente pega o mapa da Polônia, ela é fronteira ali com a Ucrânia, e a República Tcheca é muito próximo. Então ali a Polônia recebeu muito mais refugiados ali que os outros países europeus. É claro que tem refugiados em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos, inclusive no Brasil também. Essa guerra entre Rússia e a Ucrânia é uma guerra terrível. Isso aqui é um conhecimento muito ligado a quê? A esse tema aqui, ó, acontecimentos recentes
acontecimentos recentes aonde? No mundo, né? Guerra e Ucrânia. Por isso que assistir jornal aí vai ser tão relevante para você. Pessoal, já estou partindo aqui para a última questão. Antes eu peço para você deixar aí o seu like, curtir o vídeo e dar uma força para a gente ir crescendo e trazendo mais conteúdo relevante e que vai agregar ao seu conhecimento e à sua vida no mundo dos concursos principalmente, tá? Se você é novo aqui, seja bem-vindo, tem bastante aula aqui no canal, você pode ver aí. A gente traz um conteúdo gratuito e a gente só traz aqui, pessoal, apostilas para você, para ajudar você a passar no concurso. Normalmente nossas apostilas têm muita questão e a gente só te pede isso. Se você quiser adquirir nossa apostila, aí é muito fácil você entrar em contato com a gente. Vou deixar novamente aqui o número, 73981550279, para você entrar pelo Zap e pedir a apostila. Se você pedir essa apostila de conhecimento geral, vai com bastante conhecimento geográfico para você, tá bom? E vai mais material gratuito ainda para você estudar. Material focado em responder questões que a gente preparou, tá? Aí a gente vai mandar de graça para você também português e matemática, livro bônus e a apostila que você pedir. Não falei o preço, né? Porque o preço é bem pequeno, tá? Se você pedir a apostila de conhecimentos gerais, você só vai pagar isso aqui, ó, R$ 9,90. Nada mais do que isso. Fala com a gente pelo Zap. O que é a Crimeia, né? A última questão aí para a gente finalizar. A Crimeia é o que a Crimeia, pessoal? O tipo de conferência? Claro que não, pessoal. A Crimeia é o nome dado ao conflito entre Rússia e Ucrânia? Claro que não, né? Claro que não. Península, é uma península, a resposta certa já deve ser essa aqui, ó. Península localizada no sul da Ucrânia, que em 2014 foi anexada ao território da Rússia. Sem dúvida, pessoal, esse acontecimento eu lembro o dia, dei aula sobre isso e foi revoltante porque a Rússia vai lá, invade a Crimeia, que é uma parte da Ucrânia, toma, anexa ao seu território. E mais tarde há um conflito em outra área da Ucrânia, próximo à Rússia, que é a região chamada Donbass, que há muitos ucranianos ali, muitos russos, e eles estão sempre em conflito, e ali leva a, quando a Ucrânia percebe-se ameaçada, faz menção de entrar na OTAN, e a Rússia não gosta dessa decisão da Ucrânia entrar para a Organização Militar do Atlântico Norte, que é liderada pelos Estados Unidos e os países ocidentais. Então, simplesmente a Ucrânia, ao fazer essa menção, a Rússia a invade de uma vez e tenta anexar já território, tem declarado mais anexação de territórios lá na Ucrânia, e até hoje a guerra está acontecendo. Nós estamos em maio de 2024 e a guerra continua lá a todo vapor, né? É claro que surgiu um novo conflito aqui, que a gente tem destacado também, que a gente tem pensado sobre ele, que é a questão Israel e palestinos, que também é uma questão velha, antiga, que eles vêm brigando há muito tempo, principalmente por território, com o fundo também religioso, com outros fundos ali de água, tem questões de água envolvida, questões religiosas, questões de geopolítica, muitas mentiras, e a gente está vendo mais um conflito, mais uma guerra acontecendo lá na região. O fato é, com muitos inocentes mortos, né? Então aqui seria realmente que a Crimeia é apenas uma península da Ucrânia que foi anexada pela Rússia, né, ao território russo. Conjunto de repúblicas da União Soviética? Não. As repúblicas da União Soviética foram Polônia, a própria Ucrânia, a Tchecoslováquia e vários outros países ali. Aqueles países, o Turcomenistão, Cazaquistão. Então, letra E aqui, ó, processo de cristalização da Rússia, cristianização da Rússia, não, a Rússia já é um país cristão, né, já é um país cristão ortodoxo, né, a gente chama. Mas é isso aí, pessoal. Aqui, ó, alternativa C, a resposta certa, península localizada no sul da Ucrânia, né, que foi anexada ao território da Rússia no ano de 2014, lamentável. A anexação da Crimeia à Rússia é um dos motivos da guerra na Ucrânia, que teve início em 24 de fevereiro de 2022. A Crimeia já esteve anexada à Rússia e à Ucrânia. Em 1783, a Crimeia foi anexada à Rússia, mas depois da dissolução da União Soviética, a Crimeia passou a
pertencer ou passou a território independente da Ucrânia. E em 2014 as tropas russas ocuparam a região e anexaram a Rússia novamente, né? E aqui chegamos ao final da nossa aulinha sobre conhecimentos o quê? Conhecimentos gerais para concurso. Se você gostou, deixa seu like e até a próxima. Aproveita e vê os vídeos do canal. Tem vídeos de português, tem vídeos de legislação, tem vídeos também de informática. Valeu, um abraço, professor Nando Oliveira aqui. Aguardo você no próximo vídeo. Bye, bye.